Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, demais deputados, demais deputadas. Hoje é o dia 28 de março, dia do assassinato do estudante Edson Luiz. Hoje, 51 anos depois desse assassinato, a gente vive no nosso país um momento de avanço autoritário, de avanço conservador, de crise da nossa democracia. Chama a atenção o fato do presidente da República exaltar os militares a comemorarem aquele golpe. É fundamental que se entenda que num país que consolide suas instituições democráticas, os militares não compõem nenhuma espécie de poder moderador. O equilíbrio institucional tem como poder moderador, em última instância, a vontade popular e se reflete nas garantias constitucionais, no equilíbrio entre os poderes e no funcionamento pleno do Estado democrático de direito. A ideia de que cabe aos militares o papel de poder moderador e que, portanto, de que seria legítimo a sua intervenção na democracia, é uma ideia que constrói as bases do pensamento autoritário em países de democracia frágil, como boa parte dos países da América Latina, em especial o Brasil. O presidente Bolsonaro, eleito pela maioria dos votos da população, deveria compreender o seu papel de presidente eleito, que desde que assumiu o governo, enfrenta uma crise atrás da outra, em decorrência das suas próprias opções. E deveria, portanto, não exaltar essas atitudes e pensamentos golpistas, porque o pensamento autoritário, quando ele cresce, ele é capaz de se voltar contra mesmo aqueles que o instigam. Então eu quero rechaçar, repudiar as declarações e defender a importância da Constituição de 1988 como marco de uma nova página na história do Brasil. Marco imperfeito. Vimos como ao longo desses últimos anos avançamos pouco na radicalização da nossa democracia, no fortalecimento dos instrumentos de participação da população nas decisões, na garantia dos direitos sociais, no enfrentamento das desigualdades, elementos que são fundamentais no seu conjunto para que a gente, de fato, tenha condições de viver numa sociedade plenamente democrática. Mas com todas as imperfeições, esse é o melhor regime que a gente tem conseguido construir, e a sua transformação tem que ser no sentido de ampliar os canais democráticos, de ampliar os canais de participação e empoderamento popular, de ampliar o combate às desigualdades na garantia dos direitos da população trabalhadora, na garantia dos direitos do povo brasileiro. Não aceitaremos mais viver num país onde oficialmente se pratica a tortura, se pratica o assassinato em nome do Estado, se pratica toda forma de violência institucional. Essa continua sendo uma realidade que a gente enfrenta com o genocídio da população pobre. Essa continua sendo uma realidade que a gente enfrenta numa política de segurança pública que não consegue entender a importância da garantia dos direitos dos mais pobres. Mas quando os nossos governantes passam a exaltar a violência de Estado, quando os nossos governantes passam
a defender a tortura e torturadores, quando os nossos governantes passam a rasgar os princípios da nossa Constituição, o que a gente vivencia hoje só se agrava e nos coloca, sem dúvida nenhuma, flertando com o obscurantismo, flertando com o autoritarismo, flertando com a possibilidade de vivermos novos momentos de radicalização no processo ditatorial no nosso país. Então, eu quero de forma bastante firme, nesse dia que é um dia de luta da democracia, um dia de luta dos estudantes, do movimento estudantil, de lembrança do que representou a ditadura empresarial militar no nosso país, rechaçar as declarações autoritárias, as declarações que exaltam o golpismo, dadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E quero também trazer aqui a reflexão sobre a importância do movimento estudantil e a importância de garantir os direitos dos estudantes. A gente está num país onde pouco mais de 10% dos estudantes, dos jovens, adolescentes, somente conseguem acessar o ensino superior. Quase 90% estão fora das universidades. Quase 50% está fora do ensino médio. E a gente precisa ter uma política de trazer as nossas crianças, de trazer os nossos adolescentes, de trazer os nossos jovens e os nossos adultos para o nosso sistema estadual de educação, para o nosso sistema nacional de educação. E aí, pensar as condições de permanência dos estudantes nas instituições escolares é muito importante. Por isso, aqui nessa casa, no ano passado, a gente aprovou a ampliação do passe livre estudantil. E, infelizmente, essa semana, o governo do estado conseguiu uma decisão na justiça, suspendendo os efeitos daquela lei que nós aprovamos aqui nessa casa e que derrubamos o veto, transformando em lei, mesmo contra a vontade do ex-governador Luiz Fernando Pezão. É tarefa nossa, enquanto legisladores, enfrentarmos as causas que levam à evasão das crianças, dos jovens e dos adultos do ambiente escolar e do ambiente acadêmico. É tarefa nossa criar condições para que a população pobre possa permanecer estudando, possa construir uma perspectiva de futuro. E, sem dúvida nenhuma, o debate sobre o passe livre, o debate sobre assistência estudantil, o debate sobre alimentação escolar, o debate sobre educação integral, são elementos que devem fazer parte de uma agenda de garantia dos direitos da população pobre e de garantia do acesso à educação, ao conhecimento e à ciência e tecnologia no nosso país. Então fica o nosso compromisso, não só com os estudantes, não só com o movimento estudantil, mas com toda a sociedade, de que vamos continuar trabalhando para garantir condições de acesso e permanência de toda a nossa população ao nosso sistema estadual de ensino. E por fim, hoje também é um dia importante no nosso país, porque está sendo votada no Supremo Federal a ação que tenta criminalizar o abate de animais em cultos religiosos. Eu sou um militante das causas ambientais. Eu sou um militante da luta contra o maltrato aos animais. E sou também um militante contra o racismo religioso e contra toda forma de intolerância religiosa. E esse é um debate importante da gente travar. Eu sou autor de leis, de projetos de lei, para que seja ofertado na dieta dos estudantes cardápios sem proteína animal. Mas não acho que possamos impor à sociedade que se deixe de consumir proteína animal. Não concordo com essa ideia e não pratico isso no meu dia a dia, embora tente reduzir sempre
o consumo de proteína animal na minha dieta. Eu falo isso por quê? Porque por trás do debate ambiental, por trás do debate da proteção animal, se está escondendo um ato de racismo religioso. As religiões de matriz africana que praticam o abate de animais não maltratam animais. Elas abatem, como qualquer outro animal que vai ser consumido precisa ser abatido para ser consumido. Mas por que tem uma ação específica contra o abate de animais nos cultos religiosos? Porque essa é uma prática das religiões de matriz africana. A perseguição que se faz a essa prática é a mesma perseguição que se fez ao longo dos séculos, desde que o Brasil começou a ser construído, com a invasão portuguesa, com a escravização de homens e mulheres negros trazidos da África, com a escravização também de indígenas, com o extermínio de indígenas e de homens e mulheres negros. Não tem sentido, num país que é o maior produtor de carne vermelha do mundo, no país que é o maior produtor e exportador de frango do mundo, se impedir que uma determinada religião possa praticar o abate de animais nos seus rituais religiosos. Não maltratam, não jogam no lixo os animais que sacrificam, consomem esses animais que são ofertados às suas entidades religiosas e depois são consumidos como parte dos rituais que praticam. É importante que se tenha muita nitidez nessa discussão para que, se atrás do debate importante do debate ambiental, que atrás do importante debate da proteção animal, não se coloque, não se insira o racismo religioso como elemento de perseguição das práticas das religiões de matriz africana. Obrigado.